Olá, bom dia, tudo jóia, tudo bem? Nós vamos aqui fazer uma reflexão e vamos falar sobre o sentimento de culpa. Que Deus possa te abençoar nesta manhã de uma forma toda especial. Eu estou aqui desde a cidade de Sagres, São Paulo, e vamos comentar aqui sobre o sentimento de culpa. Compartilhe com outras pessoas, é um assunto muito importante. E todos nós, bom dia, e todos nós em algum momento da vida carregamos. E nós queremos que você seja abençoado, que Deus te abençoe, que Deus te ajude de uma forma toda especial. E que o nome do Senhor Jesus, Silvio, tudo bem? Você é de onde, Silvio? E que o Senhor Jesus possa nos ajudar a entendermos este assunto nesta manhã. O sentimento de culpa é, na realidade, uma emoção muito pesada, muito desafiadora. É importante lembrar que todos nós cometemos algum erro em nossa vida e de repente nós trazemos ou carregamos, Nós carregamos um sentimento de culpa muito forte e não queremos nos perdoar. Entretanto, sentir culpa por nossas ações é normal, mesmo que seja uma emoção que nos motive a aprender algo, porque nesta vida nós estamos aprendendo sempre, Aprendemos cada dia. Aí de repente eu me deparo com um sentimento de culpa muito grande e muitas pessoas encontram-se realmente presas a este ciclo interminável de culpa, e há muitos questionamentos, há muitas pressões, com decisões muitas vezes que você tomou e deu errado, alguma coisa que aconteceu, e isso traz para nós sentimentos bem negativos e nós carregamos por toda a nossa vida. É necessário nós entendermos que todo ser humano tem seus momentos de dificuldade, seus momentos de acerto, seus momentos de erros. Eu estou falando aqui como professor Nelson, como missionário e também como psicanalista, Eu fiz doutorado em psicanálise. E esse sentimento de culpa nós carregamos. Nesse sentido, nos sentimos culpados excessivamente. E essas culpas, esses sentimentos vão se manifestando cada vez mais dentro de nós. E nós precisamos saber lidar com as nossas emoções e com esse sentimento. Por que nos cobramos tanto, Por que vem essa cobrança para nós? A relação entre autocobrança e o sentimento de culpa é um assunto muito complexo. E muitas vezes nós ficamos aí em uma situação bem complicada, bem deixa eu falar a palavra aqui, interconectada, e toda essa autocobrança excessiva vai desempenhar um papel significativo e vai sendo mais intenso. Esse sentimento vai cada dia aflorando e nós vamos nos culpando por algumas situações do passado, ou mesmo do presente, que você se envolveu em uma situação que você deveria ter agido de outra forma. Se eu tivesse feito desta maneira, isso não estaria acontecendo comigo agora. E quando alguém se autocobra demais, estabelece um padrão muito alto, porque há uma cobrança dentro dele, há uma cobrança em nós. O que nós precisamos entender, queridos, é que somos seres humanos, somos bem complexos e que nós necessitamos da grande misericórdia divina sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. A palavra de Deus nos diz
entrega toda a tua ansiedade ao Senhor, né? Porque Ele tem cuidado de nós. É nós entendermos que quando nós entregamos o nosso caminho a Deus, Ele está pronto para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. E acreditarmos no processo da redenção, acreditarmos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Tudo o que Ele fez na cruz do Calvário, Ele nos libertou. O Filho de Deus, Ele veio a este mundo com uma nobre missão de libertação, de libertar o homem dos seus pecados, dos seus erros. Claro, quando nós confessamos e quando nós abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida a Cristo. Então, quando nós nos cobramos demais, há um desencadeamento de outras situações. As nossas emoções já estão afetadas, vão ficando cada vez mais afetadas. No entanto, embora a autocobrança passa a ser uma motivação positiva para algumas pessoas, pois as impulsiona a se esforçar para atingir os seus objetivos. E também pode levar a consequências negativas, porque aí a pessoa vai ter um descontrole emocional, um descontrole mental. Portanto, o que nós precisamos saber e compreender é lidar com as nossas emoções. Sermos gestores do nosso próprio eu, sermos gestores das nossas emoções. E algumas características e impactos desses sentimentos incluem o perfeccionismo, porque a pessoa quer fazer tudo correto, tudo certo, buscando a excelência em tudo aquilo que ela faz. Além disso, elas têm dificuldades em aceitar erros ou falhas e se frustram quando não consegue aquele trabalho, aquela prova, aquele quadro que pintou, ou aquela situação, porque ela não atinge aquilo que foi planejado. E nós temos um plano A, se aquele plano A não deu certo, temos um plano B, deveremos ter um plano C. E outra coisa, nós vamos aprendendo com os erros cada dia. Errou, não adianta chorar o leite derramado. Vamos tentar fazer a mesma coisa, mas de forma diferente, usarmos estratégias diferentes. Logo, nós vamos entender que desculpem, como seres humanos, nós somos pessoas que cada dia estamos mudando, cada dia estamos pensando de forma diferente, cada dia somos pessoas com outros pensamentos, com outros objetivos. O que nós precisamos entender é que esse sentido de perfeccionismo, ele muitas vezes nos tira do sério. Eu já lidei muito com isso, eu já fui muito perfeccionista, mas hoje eu tenho aprendido, eu queria fazer o certo, tem que ser certo. E uma vez uma professora minha, quando eu fazia curso da APEC, Aliança para a Evangelização das Crianças, ela disse: Nelson, não querer errar é um orgulho. Até que ela foi me explicando aqueles pontos, eu pude aceitar o que ela estava explicando. Uma outra coisa é o estresse e a ansiedade. A autocobrança constante pode nos levar a altos níveis de estresses e ansiedade, porque nós não conseguimos, ficamos estressados, choramos, há uma carga negativa dentro de nós, porque nós não conquistamos aquilo que nós queríamos, ou nós erramos naquilo em que nós estamos fazendo, e nós vemos essas situações, pois as pessoas, elas sentem-se, que nunca estão fazendo aquilo que é correto. Sempre está aquém das expectativas que estabelece para si mesma.
Logo, há um nível de estresse muito elevado, uma ansiedade muito elevada, e a ansiedade, ela tapa, ela ofusca aquilo que é o melhor. Porque quando nós estamos ansiosos, nós não conseguimos nem sequer nos concentrar melhor naquilo que nós estamos fazendo. Logo, o sentimento de culpa, isso quer dizer, eu errei, eu pequei, eu não poderia ter feito isso, e nós vamos nos estressando, nós vamos chorando, nós vamos cobrando uma coisa que já aconteceu. Logo, vejam que tudo isso é uma cadeia, esse perfeccionismo, esse nível de estresse, essa ansiedade, que também nos leva a baixa estima. A baixa estima, se cobrar intensamente, é uma prática que muitas vezes emerge de um superego crítico, que estabelece padrões inatingíveis e exige perfeição. E nós sabemos que onde está o ser humano está a imperfeição. Precisamos entender que essa imperfeição, ela está dentro de nós. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí, caminhão passando na rua. Essa imperfeição está dentro do ser humano. Não somos totalmente perfeitos. Porquanto, como vamos nos cobrar de uma situação que nós não podemos controlar? Existem coisas que nós podemos fazer sim, com perfeição. Existem outras que não. E a palavra de Deus nos diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Isto é uma progressão. Nós vamos lutando, vamos batalhando, vamos tentando nos aperfeiçoar cada dia, cada momento. E Deus sabe que nós estamos lutando. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece a nossa estrutura. Sabe que nós somos pó, ok? Outra coisa que nós temos é o medo de fracassar. Quando alguém se autocobra constantemente, é estabelecido um padrão interior em nós, extremamente elevado. Aí nós temos medo do fracasso, nós temos medo de errar. Ontem eu fiz uma live falando sobre o fracasso na vida do cristão, porque alguém me mandou uma mensagem e disse: o cristão não tem derrota, o cristão não tem fracasso. Claro que tem. Nós vivemos em um mundo conturbado, vivemos em um mundo onde existe a imperfeição. Logo nós falhamos, logo nós somos derrotados, somos fracassados, enfrentamos a derrota sim. Porém, um dia eu conquisto, outro dia eu estou perdendo uma situação, mas no outro dia eu estou ganhando. É preciso saber lidar com o fracasso, é preciso saber lidar com a derrota, para que não venhamos a ter uma decepção total. Oi, bom dia, Danilo, tudo bem? E quando eu busco uma forma de lidar com as situações negativas, eu vou aprendendo cada dia mais, porque a vida é uma escola, e nesta escola nós somos alunos. Como nós temos que lidar com o sentimento de culpa? Qual o caminho que eu devo seguir para que eu possa ter uma vida, eu diria uma vida plena? Deixa eu ver aí, Danilo. Muito obrigado, saudades de suas aulas, e um bom professor, tudo jóia, querido? Qual o primeiro passo? Reconheça a culpa. O primeiro passo é identificar e reconhecer o que você está sentindo. E você vai reconhecer aquela situação, vai reconhecer aquele problema e vai enfrentar e aceitar os seus sentimentos. Eu não estou dizendo que você agora vai cruzar os braços, ok? E vai permanecer aí sem fazer nada. Não, nós precisamos sair sim da zona de conforto. O que eu estou falando aqui é para que você possa ter esse reconhecimento da culpa, onde foi que você errou, onde foi que você fracassou, e você levantar a cabeça
ok? Tudo bem, meu amigo. Deixa eu ver aí quem está falando. Emanuel, tudo jóia, tudo bem. Compartilhe aí com outras pessoas. Onde você errou, onde você falhou, onde fracassou. Sacudir a poeira, ok? E alçar voo. Errou? Mude a situação. Procure fazer uma ressignificação da sua vida. Compreenda a origem da culpa. Tente entender por que você se sente culpado. Analise a situação. Use a culpa como uma oportunidade para crescimento. Use a culpa como se fosse uma escada que você sobe, desce, mas você tem que subir, chegar lá ao topo da escada. Então, use a culpa como um processo de aprendizagem, para que você possa ter um crescimento espiritual, um crescimento em todas as áreas. Bom dia para todos vocês aí. De repente você precisa pedir perdão para alguém, pedir desculpa para alguém. Se sua culpa estiver relacionada a algo que você fez a alguém, considere isso e peça desculpas à pessoa, peça perdão à pessoa. Nesse sentido, você reconhece as suas ações e mostrar empatia pode ser realmente uma forma de você ser o gestor das suas emoções, ser o gestor do seu eu, ok? E você vai pedindo desculpas àquela pessoa, que é uma virtude muito grande, né? Quando eu peço perdão, quando eu me humilho, quando eu mostro para a pessoa que eu estou errado, eu também estou tratando com a minha vida. Eu não posso guardar feridas, eu não posso guardar mágoas. O que eu preciso é realmente saber lidar com todas essas situações e eu vou conquistando vitórias, vou conquistando um terreno muito legal, ok? Uma outra coisa, não exija muito de você, não seja duro consigo. Muitas vezes nós somos tão duros conosco e evite ser necessariamente crítico consigo mesmo. E lembre-se que todos nós falhamos, todos nós erramos. Faz parte da vida. E dessa forma, pratique a autocompaixão e entenda seus próprios motivos, entenda suas causas, entenda por que aquilo aconteceu. Por que você agiu daquela forma, por que você agiu daquela maneira. E, em uma linguagem popular, bola para frente, vamos seguir adelante, vamos seguir em frente. E olhando para a Bíblia, a palavra de Deus nos diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O que eu preciso fazer é não ficar remoendo aquilo. Isso aconteceu, eu não pude fazer, eu não podia fazer. Aquilo fica remoendo dentro de nós e vai acabando com a nossa vida. Uma outra coisa, eu devo perdoar-me. Perdoe-se, tá? O perdão é uma parte crucial do processo de você lidar com a culpa. É possível viver com uma consciência limpa. E com essa consciência limpa, eu a coloco diante do Senhor. Olha, Senhor, eu pequei, eu errei. Renova em mim um espírito inabalável, dá-me mais esperança. Eu fracassei, mas eu preciso da tua ajuda. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Eu vou colocando tudo nas mãos de Deus, eu vou orando, eu vou lendo a palavra do Senhor, eu vou me aceitando. Isso não significa ter uma conformação, né? Me conformar com aquilo que eu fiz. Mas pronto, eu errei, agora eu vou mudar a minha vida, eu vou refazer, né? Eu vou recomeçar. Recomeçar é sempre bom. Tranquilo? De repente você precisa de uma ajuda de um psicólogo, de um psicanalista. Procure essa ajuda, se o caso estiver muito forte, porque ele vai te encaminhar, vai te mostrar, vai te dar conselhos, vai ter sessões de terapias, vai ter palestras. E isso, quando você busca a ajuda de um profissional, você vai aprendendo, né, a lidar com os sentimentos. Portanto, que nesta manhã você possa realmente entregar o teu caminho ao Senhor.
é entregar o teu caminho a Deus e aprender e saber lidar com esse sentimento, né? Porque eu me sinto agora culpado. E agora? O que é que eu vou fazer? Não deixa que esse ciclo interminável vá circulando, vá se manifestando, mas ter uma renovação e principalmente buscando a ajuda em Deus, ok? Tem essa relação com Deus, tem essa comunhão com Deus e entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós entregamos os nossos problemas a Deus, nós vamos entendendo, querido, que o sentimento de culpa, ele somente vai trazendo problema para a nossa vida, para nós. O Salmo 32 diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho em que deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e redes, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Então vejam, querido, o que eu preciso é realmente confessar diante do Senhor, seguir aquilo que Deus está pedindo e levantar a minha cabeça e estar diante da presença do Senhor. Todos nós temos realmente alguns momentos de dificuldades, porém Deus, Ele é aquele que perdoa os nossos pecados quando nós confessamos, ok? Para alguém lidar com a culpa, o primeiro passo é identificar o problema real por trás da afirmação: eu não consigo me perdoar. Então eu tenho que buscar aquele problema, a origem daquele problema, tratar com aquela situação, pedir a ajuda ao Senhor e deixar que o Espírito Santo ele trabalhe dentro de nós. Incapacidade de compreender, receber e desfrutar do perdão de Deus. O perdão de Deus já está aí. O perdão de Deus já está na tua vida. Sinta-se perdoado pelo Senhor, sinta a mão do Senhor na tua vida, sinta que Deus está contigo e quando eu digo eu não consigo me perdoar, pode em verdade estar dizendo o seguinte: eu assumi a posição do juiz e vou dispensar perdão quando e da forma que eu quiser. Eu não vou me perdoar. Então você está colocando-se na situação de juiz. E o nosso Deus está aqui nesta manhã para nos ajudar, para nos dar livramento, para nos dar vitória. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Deixa tudo nas mãos do Senhor
E que o Senhor nesta manhã possa te ajudar, eu falei sobre o sentimento de culpa, possa te ajudar a compreender que você é um batalhador, que você está lutando e que a vitória, ela vem das mãos do Senhor. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram conosco, muito obrigado àqueles que elogiaram aí a minha palestra, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.